Alô, alô. Ainda faltam 4 minutos, mas eu estou testando para ver se tudo está caminhando. Estou aqui olhando as minhas notas. Algumas notas, alguns textos. Ixi, faltou um livro importante. Já volto, faltou um livro importante. Pronto. Alô, alô. Alô, Karina Cabral, diretamente da Vila dos Cabanos, em Barcarena, Pará. Boa tarde. Você está me ouvindo? Ótimo, Karina. Ótimo que você deu o ok aí. Tudo bem com você? Faz muito tempo que a gente não se vê, não é? Ok. Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Alexandre. Gente de todos os lugares do Brasil, que bacana. Agradeço a gentileza de perderem esse tempo hoje à tarde. Herbert, muito calor, rapaz, né? Para variar. Vamos fazer uma horinha, né? Assim, alguns minutos, até que todo mundo possa se conectar para a gente começar essa aula, que vai ser uma aula, né? Não vai ser nenhuma palestra, não vai ser nenhuma conferência, vai ser uma aula. Então, eu quero que ela tenha o ritmo de uma aula, né? Significa dizer que eu não tenho um texto pronto, acabado, que eu tenho algumas ideias, algumas mais questões do que afirmativas, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. De vez em quando vou olhar minhas notas aqui, pequenos apontamentos que eu fiz.
E também tenho dois livros aqui que, se eu precisar utilizar, se eu precisar ler, eu vou ler. Oi, Emiliano, tu estás me ouvindo bem? Cadê tu, Emiliano? Bom, gente, deixa eu ver se o Emiliano me dá um alô aqui. Vamos ver se ele responde. Enquanto isso, eu tenho que ficar aqui um pouquinho fazendo charme, enchendo de linguiça um pouquinho, antes da gente começar efetivamente. Emiliano, dá um sinal de vida, rapá. Nem sei como eu ponho uma música aqui, porque a cada vez que eu vou fazer uma atividade como essa, os organizadores têm, os organizadores têm um programa especial. Então é a primeira vez que eu estou fazendo dessa forma. Tem várias outras formas de fazer, o que na minha idade nem sempre é confortável, né? Ter que aprender a cada semana uma nova tecnologia e um novo programa. O Skype já está quase que totalmente abandonado, né, por esses novos programas tipo Zoom ou coisa do tipo. Então, quando a gente está mais ou menos acostumado com o funcionamento de um, já aparece outro e a gente tem que aprender e às vezes aprender dois ou três ao mesmo tempo. Eu já sou uma pessoa de idade, né? Nem sempre tenho paciência para aprender essas novas tecnologias. Mas eu acho que está tudo bem, né? Está todo mundo me ouvindo direitinho, né? Bom, eu ainda tem assim o Facebook, as pessoas perguntando que horas é agora, rapá. E eu não sei tirar o Facebook, né? Mas está chegando mensagem. Eu acho isso, não vou responder, porque tantos cartazes anunciando e eu vou ter que ficar tirando o Facebook que vai aparecer aqui do meu lado direito. Bom, gente, então eu vou começar devagarinho. Eu vou falar um pouquinho dos meus objetivos aqui hoje, de onde surgiu a ideia dessa aula. Na verdade, o tema dessa aula surgiu mais de um impulso. Se eu, se eu tivesse parado para pensar um pouquinho, eu teria talvez escolhido um outro tema para participar dessa ótima, brilhante e necessária iniciativa do Emanuel Aquino, do Emiliano Aquino, professor da Universidade do Estado do Ceará, Departamento de Filosofia, a possibilidade que nós possamos nos encontrar todas as tardes, de segunda a sexta, a partir das 17 horas,
Eu tenho a impressão que basta se oferecer para o Emiliano, mandar um tema para ele, para qualquer um de vocês poder participar dessa atividade, que vai ser uma atividade muito legal para a gente suportar um pouco, às vezes, o tédio, às vezes, o cansaço de estarmos no chamado isolamento social. Eu, né, que faço parte do chamado grupo de risco, por exemplo, que estou muito obediente às regras do isolamento social. Então, na verdade, o tema dessa minha aula, ele surgiu umas 2 semanas atrás, diante do debate que se estabeleceu a partir do texto que Giorgio Agamben, na verdade, um pequeno texto de intervenção pública, de caráter político, principalmente, que Giorgio Agamben publicou num jornal italiano. Isso foi mais ou menos 26, 27 de fevereiro, portanto, há mais de um mês, quando a pandemia do coronavírus ainda não tinha chegado na Itália com a força avassaladora e mortífera que nós estamos assistindo pela televisão todos os dias. O texto de Agamben suscitou imediatamente uma pequena polêmica, tendo em vista a resposta dada pelo seu amigo Jean-Luc Nancy, professor da Universidade de Estrasburgo, que é um filósofo contemporâneo muito pouco conhecido no Brasil, né? Ainda muito pouco conhecido no Brasil, e que respondeu a Giorgio Agamben, criticando a posição do Giorgio Agamben. E logo em seguida, Roberto Espósito, outro italiano, cada vez mais conhecido no Brasil, entrou na polêmica, escreveu um texto, e aí aconteceu uma sucessão de textos, uma réplica do Jean-Luc Nancy e mais 2 textos de Giorgio Agamben, né? E nós temos vários textos, um texto do Zizek, textos de brasileiros, e diante dessa miríade de interlocução, na verdade, eu vou escolher aqui um caminho, que é o caminho que é mais confortável para mim, porque é o caminho mais próximo dos autores que eu estudo, um caminho mais próximo do modo como eu penso a questão da biopolítica. Porque também a gente não pode saber tudo. Isso é uma regra ou uma verdade que a gente aprende rapidamente. Quer dizer, a gente não pode saber tudo, principalmente nesse campo tão vasto e tão cheio de ramificações, cada vez mais, que é a filosofia, né? A filosofia universitária, que se tornou uma disciplina super especializada, com pesquisas muito especializadas, nós não podemos dominar tudo nesse campo. Então, eu vou escolher um ponto de partida, uma problemática suscitada por esse ponto de partida, e vou fazer um breve comentário sobre, a partir de 3 autores que eu considero absolutamente fundamentais e importantes para as coisas que eu gostaria de dizer, né? Partindo do princípio, para mim isso é um princípio, é uma regra de vida e acadêmica, profissional, é que os filósofos, eles são absolutamente interessantes e importantes, muito mais pelas questões, pelos problemas que eles colocam, do que pelas tentativas de resolução que eles trazem, né? Então, acho que isso, para mim, é uma coisa importante. Uma outra coisa importante que eu queria deixar aqui claro
é que meu ponto de partida é meu chinelinho velho, digamos assim. Quanto mais a gente fica velho, mais a gente gosta daquele chinelinho, né? Que está ficando velhinho, mas que o nosso pé, quando entra nele, sente um conforto, embora ele esteja velhinho já, né? Esgarçadinho aqui, esgarçadinho ali, mas você nunca tem coragem de jogar fora. Você pode até comprar outros chinelos mais modernos, outros chinelos mais confortáveis, mas aquele chinelinho velho tem alguma coisa que faz com que você goste que o seu pé esteja nele. Esse chinelinho velho é já meu companheiro de pesquisas e estudos há 40 anos exatamente, que é Michel Foucault. Há 40 anos, em 1980, eu começava a escrever o projeto da minha dissertação de mestrado e comecei a estudar Foucault nas aulas que o professor Benedito Nunes me dava, particulares, na casa dele, né? E, e são 40 anos, então, estudando Michel Foucault. Isso deixa uma marca indelével no seu pensamento, na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar. Isso tem um preço, evidentemente, porque a gente não fala sozinho, a gente fala para uma comunidade acadêmica, né? Então você tem sempre um preço a pagar pelo chinelinho velho que você gosta de usar. Bom, então eu vou usar esse chinelinho velho e ao mesmo tempo vou rejuvenescer um pouco esse chinelinho para perguntar, porque isso foi, por exemplo, uma contestação feita no artiguinho do Zizek, que é um artiguinho de 4 ou 5 parágrafos, um texto de intervenção, como foram os textos de Expósito, de Agamben, de Jean-Luc Nancy. Não vamos esperar que em 4 ou 5 parágrafos de um texto escrito para o jornal, que você tenha uma profundidade nos temas, uma profundidade nos assuntos, ou coisa que se valha. Mas, no texto do Zizek, que nunca foi simpático a Michel Foucault, ele faz uma observação muito crítica a uma espécie de uso exagerado e excessivo de algumas teses do vigiar e punir. Então eu vou, na verdade, fazer um caminho, que é um caminho que começa com Christian Laval, que é um intérprete, um grande intérprete de Foucault, muito conhecido no Brasil pelos seus livros sobre o neoliberalismo e também sobre as questões da biopolítica. Eu vou, a partir do Laval, e com o texto de Foucault aqui do meu lado, se for preciso, colocar alguns aspectos que eu acho importantes para a gente pensar a famosa noção de biopolítica em Foucault. E depois eu vou pegar o comentário de Roberto Expósito, e que foi um comentário já no dia, acho que dia 2 de março, já está um pouco antigo, e um comentário mais recente que eu li ontem, que é o comentário de Daniele Lorenzini. Bom, Christian Laval, já bastante conhecido, Expósito, já bastante conhecido no Brasil, o Lorenzini, muito menos, quase um desconhecido, fora do círculo dos estudiosos e pesquisadores em Foucault. Uma coisa é ler um filósofo, uma coisa é ler um livrinho de um filósofo, uma entrevista de Foucault. Outra coisa é estudá-lo. São coisas muito diferentes. O Daniele Lorenzini é um jovem pesquisador italiano, professor agora numa universidade da Inglaterra, e que é uma figura de ponta na pesquisa sobre Foucault, e, além disso, é um dos editores das obras de Foucault
que estão sendo publicadas pela editora Vran. Eu devo dizer que foi uma honra muito grande para mim trabalhar com Daniele na preparação do texto das conferências de Foucault na USP em 1975, que em breve, junto com outros textos, vai sair em uma nova edição da editora Vran. Então, Lorenzini, o Daniele Lorenzini, escreveu um texto há 2 dias atrás, muito interessante. Por que eu vou seguir esse caminho desses textos? Porque esses textos, o do Expósito e do Lorenzini, eles se colocam, né, numa questão importante, que é qual é ainda a importância, a necessidade, a atualidade das análises tão rápidas, tão poucas, que Foucault fez do famoso conceito de biopolítica. Né? Ressalvando que a Giorgio Agamben nós devemos, nós que eu digo, estudiosos de Foucault, pesquisadores de Foucault, devemos o fato de que Agamben faz com que Foucault renasça. Em grande parte, Agamben é responsável por isso para a cena filosófica contemporânea. Foucault foi devastado nos anos 80, principalmente pelas críticas de Habermas, pelas críticas de Charles Taylor, e várias críticas. Não é? E quando Giorgio Agamben retoma o conceito de biopolítica, a partir da leitura muito particular que ele fez do último capítulo da História da Sexualidade 1, então Foucault retorna, de certa forma, à cena filosófica com uma força extraordinária, que foi complementado pela publicação dos ditos escritos e depois dos cursos no Collège de France. Bom, passemos então, eu estou olhando o tempo, para dar tempo de eu fazer os meus resumos. Eu quero então, sempre o pano de fundo são os textos de Foucault, mas eu quero tomar esses interlocutores, intérpretes importantes de Foucault. Eu vou, a partir de um capítulo do livro de Christian Laval sobre o neoliberalismo em Foucault e em Bourdieu. É um livro que ainda não foi traduzido no Brasil, que eu espero que em breve seja traduzido. E vou a partir do livro do Christian Laval, eu vou só pontuar alguns aspectos da concepção de biopolítica em Foucault. O primeiro aspecto é que quando Foucault fala de biopolítica, dessa forma, desse modo de exercício do poder que se chama biopolítica, que isso, seguindo já aquilo que estava desde o Vigiar e Punir, desde a virada dos anos 70, que acontece no pensamento de Foucault, de que a biopolítica, como todo poder, como toda relação de poder, ela é produtiva. Né? Ou seja, de acordo com a crítica que Foucault fez a essa ideia de que a natureza do poder seria ser coercitivo, seria ser repressor, né? Ele então vai pensar o caráter produtivo do poder. Ora, o que é que a biopolítica então produz? Ela produz a vida, ou seja, ela produz uma certa concepção de vida, ou uma nova concepção de vida. Né? Na obra interna de Foucault, a concepção de biopolítica ela é um ponto de passagem. Ela é um ponto de passagem entre as análises da sociedade disciplinar, do vigiar e punir, e a noção de governamentalidade, que vai aparecer logo em seguida à publicação da História da Sexualidade 1, no curso em Segurança, Território e População. Se a gente for pensar assim, no interior da obra de Foucault, nós temos
Nesse momento, nós temos o Vigiar e Punir em 75, nós temos o curso Em Defesa da Sociedade em 75 e 76, temos a publicação do primeiro volume da História da Sexualidade em 76 e logo em seguida o curso de 76 e 77, Segurança, Território e População. E no ano seguinte, o famoso curso Nascimento da Biopolítica. Então, o aparecimento da concepção de biopolítica não pode ser compreendido fora desse caminho, fora desse roteiro que o Foucault estava trilhando. Né? Então, a concepção de biopolítica ou de biopoder, na História da Sexualidade 1, o Foucault usa indiscriminadamente e às vezes separando biopolítica de biopoder, é uma transição entre a análise das disciplinas e a abordagem da governamentalidade. Enquanto nas disciplinas a política era pensada em termos da guerra, Foucault retoma a célebre ideia do Clausewitz, né? A política é a guerra por outros meios, ele inverte, né? E, então, nas disciplinas nós temos a guerra e o medo da morte encarnado na figura do soberano, né? Isso está fundamentando a concepção de política em Foucault. Já a partir da história do curso Em Defesa da Sociedade, biopolítica é pensada por meio da categoria da vida. Meu Deus, olha, eu não sei como é que eu vou tirar assim, essas mensagens que estão entrando aqui, mas eu vou ignorar. Bom, o objeto da biopolítica, aqui eu estou retomando essas coisas que a maioria de vocês já sabe. O objeto da biopolítica é a população e a máxima da biopolítica, que é a célebre frase, famosa frase, que desencadeia páginas e páginas e páginas de comentários, que é a de que o famoso fazer viver e deixar morrer. Né? Uma das frases mais famosas da filosofia contemporânea, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. O meu caráter polêmico aqui aparece, né? Eu acho totalmente equivocada essa ideia, que a ideia de necropolítica vai preencher uma lacuna que não tem na ideia de biopolítica. Eu acho isso um equívoco, mas enfim. Bom, no curso Em Defesa da Sociedade, tem uma ideia muito importante, que está ligada à ideia de população. É que lá o Foucault vai dizer que a população é aquilo que deve ser gerido, a ideia de gestão, né? A partir de indicadores e mecanismos de segurança, né? Cujo grande exemplo é a política da saúde no século XVIII. Isso seria um outro gancho, viu? Seria uma outra aula, né? Porque essa relação com a política da saúde e a biopolítica, ela está expressa nesse famoso texto de Foucault, O Nascimento da Medicina Social, de 74, uma conferência que ele deu no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A biopolítica, então, ela tem uma finalidade de regulação desses fenômenos que dizem respeito à vida. Natalidade, mortalidade, morbidade, fome, epidemia, mas também delinquência, opinião, etc. Né? E todo esse alcance, ele tem que ser traduzido na forma de estatísticas. Né? Se a gente for assistir, está passando agora todas 5 horas da tarde, o ministro da Saúde faz essa entrevista coletiva, né, na televisão. Então, todos esses dados que nós temos sobre o coronavírus no Brasil, eles só fazem sentido na medida em que eles se transformam em dados estatísticos.
E são esses dados estatísticos comparados com outros dados, com os dados que vêm da Europa, que vêm da Itália, que vêm da Espanha e agora dos Estados Unidos, é que vai permitir uma leitura que vai fazer, né, com que haja uma certa probabilidade de que teremos um pico tal dia, tal semana, que teremos isso, teremos aquilo, e por isso nós precisamos enrijecer os mecanismos do isolamento social, né? Bom, isso aqui não é uma crítica, isso aqui é uma coisa importante que o texto do Daniel Lorenzini vai colocar. Quer dizer, e que eu já vou adiantar, eu nunca cumpro o script. Quer dizer, o grande problema é a gente querer achar se é contra ou a favor, né, ainda da possibilidade de pensarmos o que está acontecendo hoje a partir da concepção de biopolítica. Para ele, isso é uma questão falsa, e eu quero chegar lá, isso. Mas o que eu quero dizer é que, tanto no curso Segurança em Defesa da Sociedade e no curso Segurança, Território e População, principalmente no curso Segurança, Território e População, nós temos uma ideia fundamental, que é a ideia de segurança social, né? O que é a ideia de segurança, a sécurité, né, como se diz, né, na França, para a previdência, para a segurança social, para a questão do seguro, das diferentes formas de seguro, né? Seguro de vida, seguro de casa, seguro disso, seguro daquilo, seguro de celular e tudo mais. Então, a ideia de segurança ela é absolutamente importante, porque ela é o conjunto dos meios recíprocos que visam regular os movimentos da população e da produção econômica, que permitem agir. Olha, eu vou ter que dizer aqui para o meu colega e amigo que eu estou aqui fazendo essa aula, senão ele não vai parar de falar. Eu vou falar aqui com ele pelo celular, desculpem, mas é assim. Não mentindo. Maurício, eu estou numa live, estou dando uma aula aqui, tá? Depois eu respondo para ti, por favor. Depois das 18h15, 18h20. Bom, então, a segurança dos meios específicos que visam regular os nascimentos, os movimentos da população, né, e da produção, que permitem agir sobre as variáveis e os ambientes que afetam a vida coletiva e a individual. Né? Tem uma passagem de Segurança, Território e População que é muito interessante, é quase um aforismo nietzschiano. Diz assim: a disciplina prescreve, a lei interdita e a segurança regula. Né? Que é uma passagem muito importante. Ora, entre os mecanismos de segurança estão aqueles que são os mecanismos do mercado. Então, eu quero dizer para vocês que a relação entre a questão da vida e a questão econômica, a questão da vida e a questão do mercado estão presentes desde sempre no horizonte de Foucault. Né? Não há nenhuma consideração em Foucault da questão da biopolítica separada das questões de ordem econômica. O que é importante e interessante é como é que ele vai articular essas duas questões e quais as consequências que ele tira dessa articulação. Né? Então, nós temos aqui os mecanismos de segurança, que são aqueles mecanismos do mercado. E os mecanismos do mercado, e aqui vem o que é propriamente Foucaultiano nessa discussão, ele age também sobre as condutas, né? Ele conduz a uma espécie de normalização espontânea das condutas, né? Ao mesmo tempo que ele fixa os preços, ao mesmo tempo que ele estabelece as condições dos empréstimos, as taxas de juros, ao mesmo tempo que ele estabelece o que é privilégio ou não, se é a saúde, se é a educação, se é isso ou se é aquilo, ao mesmo tempo, né, ele produz condutas, ele cria condutas,
né? Por exemplo, a conduta do permanente e crescente endividamento, né? Tem o livro do Lazarato, né? O Homem Endividado, né? Então, ou seja, o mecanismo de segurança, né? Um dos mecanismos de segurança são justamente os mecanismos do mercado, né? Ou seja, esses mecanismos eles nos constrangem a, a nos adaptarmos às variações do preço pela ação do mercado, né? Ou seja, esse é o papel justamente da dimensão econômica nessa dimensão da vida. Por que, que elas estão imbricadas? Elas estão imbricadas justamente porque, né, se trata também de conduzir condutas, de produzir condutas. Bom, Roberto Espósito. Roberto Espósito, ele começa a intervenção dele justamente se perguntando pela atualidade de uma concepção que foi vista como uma espécie, com muito ceticismo, né? Ou então que foi rapidamente questionada e deixada de lado, né? Foucault, esse antimarxista, conservador, irracionalista, onde está o capital, onde está a luta de classes, etc, etc, né? Então, a noção de biopolítica, ela também provoca muitos impasses num campo de lutas, né, teóricas, ideológicas, muito fortes no nosso século, né, na nossa época, né? Entretanto, é como se nós tivéssemos sido atropelados pela história e, com isso, a noção de biopolítica pôde ganhar a sua grande importância, né? Ele vai dizer que isso se deve a três coisas, né? E o Roberto Espósito, ele fala, claro, em primeiro lugar, olhando para a Europa, em primeiro lugar, olhando para onde ele vive. Então, também nós temos que pensar um pouco como é que nós podemos, a partir dessas questões, pensar o Brasil. Tem horas que é muito fácil, tem horas que é mais difícil, porque a nossa conjuntura, a nossa história, né, tem a sua singularidade. E também o modo como o capitalismo se instalou, chegou aqui, etc, etc. Isso também não é igual no Brasil. Eu falo de Belém, eu falo do Pará, eu falo da Amazônia. Aqui o capitalismo se instalou de uma maneira muito diferente, né? Com mecanismos muito, muito diferentes, né? Para conseguir a mesma coisa do que nos outros lugares, né? Bom, o Espósito diz que, em primeiro lugar, os novos procedimentos biotecnológicos que mudaram aquilo que parecia natural, né? No caso da vida, nós podemos pensar nas diferentes formas de fertilização in vitro, em todas essas formas, essas novas formas de concepção, né? A possibilidade, né, dos avanços da genética de chegarem a uma correção, né, no próprio útero. No livro do Espósito, Biopolítica e Filosofia, ele começa dando o exemplo de um garoto na França que nasceu com uma deficiência e que depois ele processa os próprios pais por terem permitido que ele tivesse nascido com aquela deficiência. Então, os procedimentos biotecnológicos, depois o terrorismo suicida e, finalmente, a crise imigratória. Só para lembrar a vocês, ainda um testemunho, Belém do Pará está cheio de indígenas venezuelanos, o norte do Brasil, as grandes cidades, Belém, Manaus, Boa Vista, estão cheias de índios venezuelanos, né? E nós temos que pensar, então, que na condição de refugiados, mas de índios que pedem dinheiro nas esquinas da cidade, né? Como é que essa parte da população vai ser pensada, vai ser cuidada na época da pandemia que nós estamos vivendo? Bom, ora, o que é, então, para Roberto Espósito, que é a questão do
do vírus, né, do coronavírus, coloca. Que tipo de deslocamento essa questão opera, né, dentro desse campo que nós podemos chamar do campo do modo biopolítico de dominação. Ele diz que, em primeiro lugar, é um deslocamento do objetivo, que não é nem a população no seu todo, nem os indivíduos em particular, mas uma parte da população, em especial o que são chamados de grupo de risco, né? Esse é o primeiro ponto. E na linguagem do Roberto Espósito, isso é o resultado dessa verdadeira síndrome imunitária que caracteriza a nossa cultura, né? Ora, então, os grupos de risco, ao mesmo tempo que eles devem se proteger, ficando isolados nas suas casas, né? Essa atitude significa também que eles estão cuidando e protegendo, né, os outros. Então, eles têm consigo o risco do contágio e, ao mesmo tempo, eles têm consigo as possibilidades maiores de serem fatalmente contagiados. Se nós pensarmos, por exemplo, para pensar a diferença desses grupos com os chamados assintomáticos, né? Então, o grupo de risco é aquele que, né, grosso modo, não é assintomático, né? Uma coisa que o Roberto Espósito coloca é justamente que a dinâmica da globalização, ela também inclui aí novos modos de pensar o medo, novos medos, né? Então, o medo do contágio, ele é potencializado justamente porque a globalização, de certo modo, abole fronteiras. Daí, então, o fechamento das fronteiras. E o Roberto Espósito tem uma ideia muito importante, muito interessante, que deve ser pensada, que deve ser discutida. E ele diz que nós não devemos procurar a causa numa espécie de nacionalismo. Ele está pensando na Europa, né? Mas isso também pode ser estendido a todas essas situações de imigrantes, de imigrações, né? Por exemplo, fechar as fronteiras do estado de Roraima, que é o estado, né, que faz fronteira com a Venezuela. O governador do estado de Roraima é um governador do PSL, né? Então, isso tem uma configuração muito importante no tipo de posição em relação ao fechamento da fronteira. Ora, o Roberto Espósito está dizendo que isso não é uma expressão do nacionalismo, né? Mas ele deve ser interpretado, segundo ele, nessa chave imunitária, ou seja, uma circulação descontrolada nas nossas fronteiras, né, faz com que o risco das infecções seja maior. Mas, no caso de Roraima, impedir a entrada dos venezuelanos também tem um outro contexto, que nós sabemos qual é, não é? Tem os problemas políticos internos da Venezuela, né? E a necessidade que pessoas de lá, né, têm de sair de lá, e tem a política externa brasileira em relação à Venezuela. Então, são esses, digamos assim, os efeitos políticos importantes que o Roberto Espósito está chamando a atenção. Bom, tem uma coisa também que o Roberto Espósito nos chama a atenção, é que tem uma diferença entre estado de emergência e estado de exceção. É uma pequena discussão com a Agamben. Eu não vou falar de Agamben, tá bom?
tem uma pequena discussão com Agamben. Quer dizer, ele diz que o estado de emergência pode caminhar para o estado de exceção. Pode caminhar para o estado de exceção, que é o que é o que pode acontecer justamente no interior dos governos autoritários, né? Entende? Dos governos autoritários. A Hungria, né? É o perigo de governar por decretos-leis, tudo isso que o Agamben já tinha chamado a atenção. Bom, nós temos então aí que nós temos, por conseguinte, uma politização muito forte da medicina. Ora, eu não posso nem, basta seguir a pendenga, a pinima, a discussão entre o presidente e o ministro da Saúde. Ou seja, a prática médica, por mais que ela tenha uma espécie de autonomia científica, ela não pode ser pensada independente das questões contextuais. Isso é absolutamente impossível, né? Então, esse é um ponto. Assim, os leitores de 40 anos do Foucault vê isso e acho muita graça nisso, né? Porque isso essa bola já foi discutida e já foi cantada há muito tempo por Foucault. Só um pequeno lembrete. A História da Loucura, o primeiro grande livro do Foucault, começa com a descrição da lepra. Quer dizer, o interesse de Foucault por essas questões não nasce com a questão da biopolítica, não nasce na década de 70. É um interesse que vem dos seus estudos. A questão da loucura já é colocada na História da Loucura, sem que ele desse o nome, sem que ele soubesse ainda o que era isso, não é? A questão da biopolítica, né? É a descrição da lepra que começa o capítulo 1 da História da Loucura, né? Bom, então nós temos aí as práticas médicas, né? É uma overdose das especialidades médicas na televisão. É uma overdose. Cansa. Eu não aguento mais. Agora eu só vejo novela, né? Não aguento mais. Então, nós temos, por conseguinte, um deslocamento radical da prática médica, né? Então, a prática médica, por incrível que pareça, também retoma antigos termos. Parece os psiquiatras da passagem do 18 para o 19 brigando com os juízes para dizer os loucos não são assassinos, eles são loucos, eles não têm consciência, etc, etc. Por isso, assim, assim. Entende? Então, nós temos aqui uma luta escarniçada de poderes. E nós temos agora esse papel fundamental que a prática médica tem. Mas eu repito, não podemos achar que isso é pelas condições epistemológicas do discurso médico, apenas pela verdade cientificamente comprovada que ele coloca, mas também por um determinado contexto. Então, a medicina, a prática médica em épocas de epidemias e pandemias, ela radicaliza o seu côté politique, ela radicaliza o seu lado político, né? E a grande consequência do pequeno texto, curto texto do Expósito é justamente esse, né? É que o grande problema é que essa também é uma posição muito próxima da posição do Agamben, é justamente que esse tipo de prática que nós estamos vivenciando no momento, que esse tipo de prática passe a ser o nosso cotidiano. E que nós tenhamos, então, para aceitar esse tipo de prática, a grande justificativa de que se trata de salvar a vida. O texto do Lorenzini
que eu vou falar em trecho, porque já tenho 40 minutos falando, a gente começou com 5 horas, 5 minutos, 7 minutos de atraso, né? Então eu vou. O texto do Lorenzini, que é um texto que está em inglês, é, eu fiz uma tradução para eu ler, meio Google, mas depois eu corrigi, né? Porque Google tem sempre problemas, a tradução Google. Mas, assim, para o meu controle, o texto do Lorenzini, ele toca justamente em pontos muito, muito importantes, né? No sentido de que, primeiro, porque tem, digamos assim, nessa discussão, a concepção de biopolítica, a referência a Foucault, ela aparece sempre de uma forma muito rápida, de uma forma muito pouco problematizada e, principalmente, com pouco conhecimento de causa, digamos assim, né? Do que Foucault pensou como a biopolítica em diversos textos, nas suas diversas entrevistas, nas suas diversas intervenções. Nós não temos uma concepção sistematizada de biopolítica em Foucault, né? Nós temos vários, não muitos textos, mas alguns textos onde essa questão é tocada. Então, o importante é saber, né, como é que o Foucault pode nos ajudar a entender a crise atual. Essa é a questão do Lorenzini, né? Por quê? Porque tem uma diferença importante entre o que nós estamos passando hoje e aquilo que Foucault descreveu no começo do século XIX. Os leitores se lembram desse último capítulo da História da Sexualidade 1, onde Foucault diz, né, que a entrada da vida na política é o limiar da nossa modernidade. Ela é o limiar da nossa modernidade, né? Ou seja, quando os processos biológicos passam a fazer parte e caracterizar a vida dos seres humanos como espécie. Ora, e que vão, a partir disso, nós temos uma série de tomadas de posições por parte dos estados, uma nova forma de governamentalidade, que a ideia de políticas públicas expressa tão bem, né? Ora, e que isso se diz respeito não apenas aos casos excepcionais, diz o Foucault, no caso das epidemias, das pandemias, mas também nos casos ditos normais, né? Ora, o que acontece na nossa época, o que está acontecendo agora, segundo o Lorenzini? Ele diz que esse limiar foi inteiramente rompido. Aquilo que no século XIX era limiar, apenas o limiar, né? Hoje ele é mais do que tudo isso. Esse limiar foi rompido, completamente rompido, né? E isso nos leva, então, a colocar a questão não é, como é que nós podemos pensar a situação atual tomando como referência os escritos de Foucault, né? O Lorenzini dá uma pequena crítica às leituras rápidas que foram feitas do Vigiar e Punir. Se você ler o capítulo lá no Panoptismo do Vigiar e Punir, os processos que surgem de isolamento, de regulação da vida por causa da peste, nós temos muita coisa de diferente, né? Nós temos a possibilidade de fazer isso hoje, a possibilidade de estar falando com as pessoas pelo celular, o nosso isolamento é diferente, mas os objetivos são os mesmos e os pressupostos são os mesmos, né? Então, de todo modo, né, faz muito bem a todos reler, né, essas páginas do capítulo sobre o panoptismo, no Vigiar e Punir, a propósito desses mecanismos de controle da peste, né?
É também, me parece, uma pequena alfinetada no Zizek, que também eu dou, confesso, né? Não é um, não é um autor que me, enfim, jamais vai ser um chinelinho que eu gosto de usar, né? E, e tem uma outra alfinetadinha do Lorenzini, é essa preocupação de que tudo isso nos leve a um estado de exceção. Ele diz que, né, o buraco é mais embaixo, né? Ele diz que o que o preocupa, e com isso eu vou encerrar, o texto do Lorenzini é maior, mas com isso eu vou encerrar, o que o preocupa é justamente o fato de que o efeito do biopoder, o efeito da biopolítica, ele já se fez entre nós. Ou seja, nós, se na sociedade disciplinar, né, os corpos deveriam ser docilizados, né, as nossas condutas já estão docilizadas, né, pelo biopoder, pela biopolítica. O que significa dizer que nós achamos, né, que o que está acontecendo hoje é uma espécie de modo de exercício do poder que do exterior, né, se abate sobre nós. Né? E o Lorenzini vai dizer que, ao contrário, isso já está em nós, já faz parte de nós, né? Pelo menos nos últimos 2 séculos. E o que é que faz parte de nós? Né? Que nos torna dóceis, que nos torna, né, disciplinados nesse outro sentido, no sentido do biopoder. É de que nós pouco percebemos, por exemplo, que há. É claro, eu estou dizendo nós no geral, né? Não nós que estamos aqui nos conversando, nós sabemos disso, né? Mas no geral, nós não se dá conta de que se o racismo é, conforme Foucault, aquilo que vai legitimar e justificar, em última instância, né, os procedimentos biopolíticos, lá no 19, isso vai dar no nazismo e tudo mais, etc., etc., né, é que esses procedimentos, eles criam diferenças e hierarquias. Eles distinguem entre grupos, né, os grupos de risco, por exemplo. Eles hierarquizam não só entre os que estão mais expostos ou menos expostos, mas hierarquizam entre os que são atendidos nos hospitais particulares, nos hospitais conveniados e na rede do SUS. Eles hierarquizam, né, e controlam as formas de mobilidade. E por isso, o sucesso, entre aspas, da biopolítica e que essa pandemia traria à luz é justamente a ideia de que a vulnerabilidade é uma vulnerabilidade diferencial. Eu cito o Lorenzini. Longe de ser uma política que apaga as desigualdades sociais e raciais, lembrando-nos do nosso pertencimento comum à mesma espécie biológica, se trata de uma política que depende estruturalmente do estabelecimento de hierarquias no valor da vida. Ah, então vão morrer 3%, os velhos vão morrer, né? Morrer faz parte. Né? Todas essas falas que a gente ouve, né? Então, é uma política que depende estruturalmente do estabelecimento de hierarquias no valor da vida, produzindo e multiplicando a vulnerabilidade como meio de governar
pessoas. É isso aí, gente. Nós temos aqui alguns minutos, talvez tenha alguma questão que queiram colocar, alguém que queira se manifestar. Sempre a gente não tem tempo, né, de dizer tudo o que gostaria de dizer, mas eu estou aprendendo também a conversar com vocês, assim, olhando para a câmera. Eu estou aprendendo um pouco essa nova maneira, né? Não é simples, porque eu sou já de uma outra geração, mas é uma experiência legal também. E eu fiquei muito à vontade também, assim, até porque eu acho que estou olhando aqui, as pessoas que estão aparecendo aqui eu conheço, e aí eu fiquei um pouco mais relaxado para conversar hoje, fazer essa aula. Ok? Então, nós acho que pode fazer perguntas, eu tenho que olhar aqui do lado, e eu então abro para, no máximo, um bloco de 3 perguntas. Pergunto pelo Emiliano se a gente tem que parar, já vai fazer 1 hora. Cadê Emiliano? E se não tiver nenhuma questão, Emiliano, rede Emiliano. Onde é que eu vejo o comentário, Emiliano? Ah, tá. Já vou lá. Acho que é o último aqui, o Emiliano. Ah, ok, Emiliano. Ok. Então tá, gente. Então vamos. Aqueles que quiserem, podemos fazer um bloco de 3 questões. Né? Enquanto isso, eu tomo um pouquinho de água. Há 2 questões. Onde estão as questões? Ai, Jesus. Ah, tá bom. As pessoas estão perguntando outras coisas. É, o Reginaldo Oliveira quer saber qual é a minha posição em relação à leitura que Butler sobre Foucault. Ah, então vamos fazer assim, daqui a 15 dias, Emiliano. Ah, daqui a 15 dias é Sexta-feira Santa, né? Não, não pode ter, né? Se tiver o Filosofia on Face, on Face, então eu posso responder isso para você, porque isso exige uma resposta muito longa, né? O que é que Butler pensa sobre Foucault? Pensa coisas muito interessantes e pensa coisas menos interessantes, né? A leitura que Butler faz do Foucault, tal como a gente faz aqui no Brasil, tem muitas dificuldades, muitos problemas, entende? Quer dizer, os textos de Butler chegaram muito atrasados no Brasil. Então a gente tem que contextualizar um pouco esses livros. A gente tem que se perguntar quais as edições de Foucault que ela leu, perguntar o que ela leu, porque ela insiste tanto em certos temas e não em outros, né? Enfim, ela tem um contexto, né? O feminismo norte-americano, por exemplo, que é um contexto muito importante. Então, grosso modo, eu acho muita coisa interessante, acho outras menos interessantes, acho umas muito acertadas, outras menos acertadas, acho que tem alguns equívocos, mas não posso responder aqui. Talvez, combinando com o Emiliano, eu possa fazer um dia umas observações sobre a leitura complicada e complexa, mas muito interessante de Butler. Né? O Herbert Tadeu, ele me pergunta o seu modo de pensar as
Espera aí um instantinho, que foi lá para cima, Herbert. Eita, eita, as pessoas estão muito. Como é que eu puxo para cima? Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa. O Herbert, meu Deus do céu, o problema é que a coisa sobe. Ah, tá aqui. O problema é que a coisa sobe, eu não sei onde está a coisa, estou perdido. Pronto. O seu modo de pensar as nossas vidas e diferenças seria pensar vivemos um movimento decolonial? Outra pergunta, Herbert, que é uma outra questão. Eu tenho muito poucas leituras do decolonial, eu tenho muitas poucas. Acho que eu sou um pouco antiquado, talvez. Eu acho que isso é uma questão importante, não estou gostando da cor da minha cara. Poxa, faltou uma. Tentando ajustar aqui. Acho uma questão muito complexa, eu não tenho leitura. Eu não tenho leitura. Né? Eu não tenho leitura. Mas eu estou lendo um livro assim do Mbembe, que é Sair da Grande Noite, que é uma espécie de autobiografia intelectual. É um livro lindíssimo, super bem escrito. Mas eu não tenho muita leitura para isso. Eu acho que continuo fascinado pela metrópole. É claro que isso é uma pequena ironia. Tiago Fortes Ribas, muito obrigado por tirar o seu precioso tema para me ouvir. O texto do Lorenzini aborda na conclusão a necessidade de sairmos da gramática da crise. Você poderia abordar um pouco essa questão? É o que vai ser legal isso, né? Uma coisa muito interessante que é na última parte do texto do Lorenzini é quando ele... Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o texto do Lorenzini hoje na tradução Google melhorada um pouquinho por mim. E as pessoas e colocar o texto em inglês. E as pessoas que sabem inglês vão lá e corrigem a tradução, tá bom? Porque o texto do Lorenzini é um texto muito legal. O Lorenzini começa dizendo justamente isso, né? É que reduzir rapidamente Foucault a esses anátemas, o confinamento disciplinar, a vigilância em massa. E aí ele cutuca o Agamben, né? E o que os utilizam enganosamente para falar sobre o estado de exceção e a vida nua, né? Então, o Lorenzini também é polêmico, é um texto muito gentil, digamos assim, mas é polêmico, é um texto também que alfineta vários autores. Né? E o que ele diz assim é que nós pensamos politicamente dentro como prisioneiros da gramática da crise, né? Da gramática da crise. O Lorenzini, como eu, talvez por isso que eu simpatizo, bom, que eu acho legal o que ele faz, é porque também ele também pensa mais próximo do Expósito do que do Agamben, essa questão. Então ele diz que ele complementa uma posição do Agamben, do Expósito nessa parte final. Né? Ou seja, nós temos que pensar sempre que nós estamos diante de fenômenos biopolíticos historicamente situados. Né? Que nós, portanto, nós não podemos analisar o que está acontecendo hoje integralmente lendo o capítulo sobre o panoptismo do Vigiar e Punir e o que era a vigilância durante a peste. O que não significa descartar o que está naquela descrição. Né? Mas uma coisa é a medicina na passagem do 18 para o 19, por exemplo. Uma coisa é a Revolução Francesa como acontecimento político importante e que desencadeia uma série de
de deslocamentos e de mudanças. Uma coisa é o estágio do capitalismo naquele momento, outra coisa é o que nós vivemos hoje. O estágio do capitalismo, o avanço da medicina, os avanços tecnológicos e, principalmente, o fato que nós hoje, no século XXI, somos devedores, né, desses dois grandes, somos imersos nas consequências das duas grandes experiências, grandes porque aqui não são positivas ou negativas em princípio, que foram, né, os regimes totalitários, o nazismo e as experiências socialistas, o comunismo, que aparecem o tempo todo. Então, todo o papel que a China tem, o lugar que a China tem, né? A nossa, né, quando nós olhamos para eles, nós vemos lá as características totalitárias próprias de dessa melange, dessa mistura de capitalismo com experiência socialista que eles têm, né? Então, Lorenzini diz tudo isso é importante que a gente atente, mas ele diz que tem uma questão maior, que é o que ele está chamando a gramática da crise. Né? A gramática da crise. Ou seja, nós falamos o tempo todo das crises econômicas, sociais, humanitárias, né? Nós somos prisioneiros dessa temporalidade restrita, né? De tal maneira que nós não somos capazes de olhar além do futuro mais imediato, né? Além do futuro mais imediato. O que o Lorenzini está dizendo é que a urgência, a exigência, a emergência que se coloca para nós é justamente, eu cito, né, elaborar respostas em vez de procurar soluções. Né? É interessante, né, porque tem aí uma diferença sutil entre responder e solucionar. Né? Ou seja, desculpa, em vez de procurar respostas, procurar soluções. É como se nós estivéssemos procurando respostas e não estivéssemos tão empenhados em encontrar soluções, porque nós somos prisioneiros da gramática da crise. É um capítulo pequeno, mas é um capítulo, uma parte pequena, mas é uma parte também, Tiago, que tu conheces também o pensamento do Lorenzini. Isso, para mim, só pode ser compreendido a partir da própria preocupação ética que ele tem com as questões que ele tem em relação às questões éticas do Foucault, entende? Tanto na tese de doutorado como nos artigos que ele publica, pensando a questão da ética em Foucault. Né? Então, acho que aqui, nesse final, ele é um final muito, 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 muito condensado de uma questão que é maior do que esse texto, que está no modo de interpretar a questão da ética em Foucault, que é própria do Lorenzini. Né? Então, ele diz que precisamos explorar alternativas sociais, novos caminhos, né? Enfim, ele está tentando encontrar querendo que a gente pense em encontrar alternativas. Ele não diz exatamente quais são essas alternativas. Né? Uma preocupação com o futuro, uma preocupação com as gerações que virão. Eu acho que é muito pouco ainda, sabe, essa última parte do texto. Eu acho a parte menos explorada, porque ele tinha que terminar o texto. Né? Não sei, Tiago, se tu tens alguma coisa a comentar aqui. Aí tem o Ronald me pergunta: é possível dizer que esse momento político renova práticas eugênicas? Eu não diria que. Eu não diria que. Eu não sei se isso. Se eu tenho um. Não sei se chegaria a isso.
entendeu, Ronald? A renovar práticas eugênicas. Eu penso mais que nós estamos, que os avanços de todas essas tecnologias que acompanham o avanço da genética, por exemplo, eles podem ter consequências muito problemáticas, né? Muito complicadas. Mas esperemos que esse momento não seja um momento que chegue a esse ponto. Né? Edilson me pergunta a referência crítica ao Zizek. O título do artigo do Zizek se chama Vigiar e Punir. Depois tem uma expressão francesa meio irônica, né? Usada lá. E aí? Qual é, então? Então, quer dizer, o Zizek, a referência que ele faz no texto é justamente aquilo que o Lorenzini está criticando, né? Nada disso, do vigiar e punir, do confinamento, e tatatá, e tatatá, tatatá, tatatá. É um pouco essa crítica. Mas tu podes ler, eu posso... é, não sei se o texto do Zizek já tá, já tá circulando, mas procura o texto dele, está em inglês, está em francês. Eu posso te mandar o texto em francês. Tu podes ler tranquilamente. Mas é um pouco esse uso apressado que o Zizek faz, né? Mas ele tem que a sua retórica, que a sua forma de argumentar, digamos assim, facilita, né, que ele possa fazer esse tipo de observação rapidinho. Mas também, vê só, todos esses textos foram escritos no calor da hora. Então nós temos sempre que dar um desconto para todos esses caras, para Zizek, para Jean-Luc Nancy, para Agamben, né, para o Expósito, para todos. Para todos que estão escrevendo assim em cima da hora, no calor da hora. Eu acho que o mais importante é o fato de que essa urgência que a gente está vivendo nos mobilizou o pensamento, né? Nos mobiliza a estar aqui falando, ouvindo uns aos outros por meio desse aparelho, né? Daniele, a vulnerabilidade como forma de governar pessoas é uma estratégia usada talvez inconscientemente pelo governo fascista no Brasil? Não, não acho que seja inconscientemente, não. Eu acho que a política é estratégia, é decisão. A gente chama de louco, esse louco de Brasília, fala isso porque é o nosso modo de falar, mas não é louco, não, de jeito nenhum. Né? Os loucos, os loucos são melhores, gente. Perguntas muito, muito longas, muito complexas. Chegou uma pergunta aqui fora desse, no online. Deixa eu, então, não sei como tirar isso aqui. Ah, ok. Então vou olhar lá nos comentários, Felipe. Vou tirar daqui. Então, o argumento da questão da vulnerabilidade, Daniele, é que, o argumento é que existem hierarquias de vulnerabilidade, né? E que essas hierarquias de vulnerabilidade elas não são pura e simplesmente o resultado de uma espécie de que vem da lógica do conhecimento médico, que vem da ciência, como se ela fosse, nesse sentido, pura, objetiva, fora do seu contexto. Entendeu?
Por que eu fui falar da necropolítica? Eu não faço a crítica da necropolítica, eu faço a crítica daqueles que acham que a necropolítica é uma espécie de complemento necessário à biopolítica, ou então que Foucault esqueceu a necropolítica, entendeu? Eu acho que isso é uma concepção problemática da ideia de vida, né? Da ideia de vida. Se a gente for ler as fontes de Foucault, principalmente Georges Canguilhem. Então, acho que essa que é a questão. É uma leitura problemática do que é vida, do que é a ideia de vida. Como se a vida excluísse a morte. Né? Como se, né, o bios de biopolítica excluísse a morte. Como se a preocupação com a vida fosse uma espécie de cegueira diante de uma necropolítica. Isso eu acho que isso é um equívoco interpretativo. O livro do Mbembe sobre necropolítica tem 40 páginas, gente. É muito pouco para tratar de um assunto tão complexo, entende? Mas isso é assunto para outro capítulo, para outra série. Novamente, agora eu vou ver. Novamente, Rita Veloso. Boa noite, caríssima. Sim, sim. Eu gostaria muito, se eu tivesse tempo, de voltar para essa questão da medicina, para essa questão da medicalização, para a questão da medicina. Eu acho que isso é muito, muito importante. Isso era o texto que eu ia falar no Colóquio Foucault de Madrid, que iria acontecer daqui a um mês, praticamente, evidentemente, que foi cancelado. Quer dizer, a partir justamente de como Foucault lê a história da medicina, né? E principalmente como ele lê a história da medicina falando para brasileiros, né? Nas famosas conferências do Instituto de Medicina Social, né? Por exemplo. Né? E acho que você tem razão na observação que você faz. Mas eu não teria tempo de falar isso mais. Mas é, quando a gente lê, por exemplo, esse texto Políticas da Saúde no século XVIII, gente, sabe? Nós estamos vivendo agora um outro momento, mas o problema é o mesmo e as questões são tratadas de uma forma análoga. A diferença é a tecnologia, principalmente, é claro, aquilo que eu já falei, o estágio do capitalismo, o momento político, etc, etc. Mas são textos muito instrutivos, são textos muito necessários, são textos muito importantes, muito, muito, muito importantes. Então, eu acho que talvez seja a hora também para aqueles que se interessam pelo estudo de Foucault, que se interessam por Foucault, que voltem a esses textos, que voltem ao meu chinelinho velho, que foi o livro Microfísica do Poder, que foi o livro que foi um mundo novo que se abriu para mim há 40 anos atrás. Entendeu? Voltem para esses textos, Nascimento do Hospital, Nascimento da Medicina Social, a Política da Saúde no século XVIII. Né? Voltem para esses textos. A gente aprende muito, né, do presente quando a gente tem, né, uma construção genealógica do passado. Sim, tem a Judith Butler. Eu acho que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para falar, porque eu não me interesso pela obra toda de Judith Butler, eu me interesso por temas pontuais e por textos pontuais, né? Então, por textos pontuais e por temas pontuais. Eu não me interesso pela obra toda, mas eu acho que é uma excelente ideia. Eu espero que alguém se ofereça para participar, ou então que a gente empurre alguém, né, para participar. Eu já falei da necropolítica,
Já falei do Zizek, já falei da necropolítica. Deixa eu dizer, eu gosto da tese de doutorado do Zizek, eu gosto de alguns dos primeiros livros do Zizek. Eu os li, eu gosto, mas assim, mas também não é um cara que me. A gente não sabe explicar por quê, né, Manuel? Assim, não é um cara que me empolga, não é um cara que me empolga, sabe? Não é um cara que me faz assim dizer abandonar tudo agora. Eu vou ler o Zizek, eu vou dar um curso sobre o Zizek, eu vou dar. Isso não vai acontecer. Eu não vou dar um curso sobre o Byung, isso não vai acontecer. Eu vou ler, eu vou usar uma coisa aqui e ali. Mas eu acho que também, quando a gente fica velho, ao mesmo tempo que a gente tem o chinelinho, a gente pode ser aquela criança birrenta, entendeu? Agora eu já posso fazer, digamos assim, eu posso fazer, enfim, o que eu gosto. Eu posso ler o que eu gosto, ler o que eu gosto, fazer o que eu gosto. Isso não significa ignorar os debates, né? Mas eu não sou muito curioso, eu não vou mais além do que já foi. Jorberson, acho que o racismo de Estado está aí presente, né? O racismo de Estado está aí presente. E aí aqui é claro que que a palavra racismo aqui, ela também tem uma contextualização muito importante quando se fala no Brasil, do Brasil, né? Mas o racismo de Estado uma prática, né? Eu não sei se a gente pode chamar que racismo de Estado digamos assim, uma espécie de política pública do racismo estrutural, sabe? Está aí, está aí presente. Alexandre pergunta sobre a questão da autoridade, da alteridade, não da autoridade, da alteridade e do reconhecimento na alteridade nesse momento de epidemia, em que a perspectiva imunitária torna lugar nas relações. Eu acho que, assim, respondendo rapidamente à tua pergunta, Alexandre, eu acho que a questão da alteridade, ela e tanto da alteridade quanto do reconhecimento, pensadas numa perspectiva Foucaultiana, ela nos faria voltar para a questão do cuidado de si. Eu estou lembrando que no texto do Lorenzini ele vai dizer assim: a gente tem que bater palmas para os médicos, para os enfermeiros, né? Mas quem vai bater palma pro entregador do Uber Eats, do entregador que vem deixar a comida que a gente pede? Então acho que a questão da alteridade, do reconhecimento também está marcada, né, no caso do Brasil, pelas diferenças profundas, né? Diferenças profundas. Eu queria falar uma coisa sobre o racismo. Uma coisa que eu lembrei vendo, assim, eu como disse para vocês, assim, eu não aguento mais ver televisão. 24 horas de noticiário sobre a pandemia. Mas eu vejo de vez em quando. Uma coisa que me impressionou é o número de mulheres cientistas no Brasil. O número de mulheres infectologistas, virologistas, mulheres que trabalham, como a gente diz, super empoderadas, que trabalham em grandes instituições de pesquisa, Fundação Oswaldo Cruz, USP, etc, etc. Nenhuma negra. Não vi, pode ser que tenha aparecido, né? Então é muito. Por um lado, é muito impressionante, porque a gente desconhece totalmente, não é? Esse grande número de mulheres, né? Cientistas nas ciências hard, né? Para lembrar o famigerado ministro da Educação, que salvam vidas, que não é o nosso caso, que faz
os que fazem filosofia, ciências humanas, né? Mas nenhuma negra. Isso me deixou muito impressionado. Quer dizer, a gente sempre se espanta porque a gente já naturalizou tanto as diferenças, né? Que eu acho que tem, não sei se isso tem alguma coisa a ver com a questão da alteridade. Mas, de fato, a questão da perspectiva imunitária, ela tem essa consequência ética importante, não é? Nesse sentido, Alexandre Barbosa chama a atenção para um problema importante, um problema a ser levado em consideração, né? Porque, afinal de contas, eu sou, ao mesmo tempo, né, o que mais facilmente pode ser contagiado e, portanto, aquele que mais facilmente pode ser o transmissor, ser o perigo. Então, o meu prédio está totalmente, totalmente panóptico no controle e na vigilância. Nada funciona nos espaços comuns, nada. Eu não posso fazer a minha academia, que eu já estava ficando super viciado, estou isolado do meu personal trainer maravilhoso. E no elevador, por exemplo, como é que você vai se comportar, que distância você vai ter dentro do elevador, que é um espaço pequeno. Então, estão lá as instruções de como você deve se posicionar dentro do elevador, né? Entende? Bom, eu tenho a meu favor o fato, né, de que eu não pareço que eu tenho 62 anos, que eu vou fazer 63 anos. Tanto que na fila da vacinação, o moço só se convenceu que eu deveria ser vacinado porque eu mostrei a minha carteira de identidade. Lógico que você tem que mostrar, porque você vai entrar na estatística lá que ele estava anotando, né? Da idade, entende? Então é isso, né? É isso. Essa é uma questão, como é que você vai fazer isso? Felizes aqueles que têm cachorro, né? Que podem passear com o cachorro na rua, né? Foi bom te ver aqui, Alexandre. Marcos Machado, ciência política, Mandetta, Bolsonaro. Ah, pois é. Vendo isso, eu me lembro, como eu já falei para vocês, assim, dessas discussões, dessas brigas históricas no campo da medicina, não é? Primeiro, por exemplo, os médicos e os juízes, né, para decidir se o louco era um assassino ou se ele era louco, né? Lembrem do famoso caso Pierre Rivière, lá que Foucault estudou. Tem um texto nesse livro que é o texto mais maravilhoso do livro. O texto mais maravilhoso do livro não é o texto do Foucault, para mim, é o texto do Robert Castel, que se chama Médicos e Juízes. Na verdade, médico versus X juízes, como num jogo de futebol. Então, agora nós temos uma coisa muito complicada, porque vocês viram agora que o Mandetta, bom, a gente sabia que ele era deputado federal pelo DEM, lá do Mato Grosso do Sul, agora circulam as fotos dele, não é? Sendo favorável ao impeachment de Dilma, uma série de coisas, não é? Quer dizer, e é claro que o discurso do Mandetta não é um discurso puramente técnico, não é o discurso puramente da ciência. A ciência está lá, mas a retórica é uma retórica, né, de quem está acostumado ao palanque, muito mais do que o Bolsonaro, diga-se de passagem, né? Então, acho que tem uma diferença gritante, né, entre os dois, não só, é claro, pelo conhecimento técnico que o ministro da Saúde tem, pelo seu conhecimento de causa do que ele tem, mas também pela sua retórica, né? Então, eu acho que é uma disputa política, né? Uma disputa política no meio da qual a medicina desempenha um papel fundamental, né? Mas é uma disputa política. Não é uma briga para mim, entre a ciência versus a política, né? É uma briga entre políticos, né? Só que, né, nesse momento, essa briga entre políticos é mediada, né,
pelo, pelo saber médico, pelo discurso científico. Mas o Mandetta soube recuar, agora voltou, soube recuar, quando viu que ganhou espaço, quando viu que ganhou, voltou. Até a mulher do Moro, né, tuitou lá, dando apoio a ele. Né? Então, você tem uma briga política. Felipe Ribeiro, é, deixa eu ver se... eu acho que, lendo aqui, a pergunta do Felipe é longa, eu não vou repetir toda, mas vou tentar responder a questão que ele coloca. O Felipe coloca assim, que, digamos assim, as extremas-direita se utilizam de mecanismos biopolíticos, porque, Felipe, novamente, pensando no texto do Lorenzini, quer dizer, não se trata de ser contra ou a favor da biopolítica, ele diz. Né? Não se trata de pensar, por exemplo, de que os discursos das extremas-direitas sejam discursos frontalmente contrários às medidas de proteção, autodisciplinamento e governamentalidade próprias da nossa sociedade. Quer dizer, eu não... Ah, ok. Ok. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu temos que... São muitas e muitas perguntas, porque... Muitas e muitas perguntas, porque são perguntas longas. Ah, desculpa, mas a Cláudia Perrone está dizendo que uma das cientistas que sequenciou o vírus no Brasil é negra. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Então, eu quero então agradecer demais a vocês. Felipe Ribeiro, vamos conversar sobre isso mais tarde, tá bom? Vamos fazer uma live particular para não te deixar sem resposta, tá ok? Eu agradeço demais, mas o nosso tempo estourou completamente. Eu fiquei muito feliz de poder reencontrar por aqui pessoas queridas, pessoas amigas, alunas, alunos, ex-alunos. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado a todas e todos. E vida longa ao nosso Filosofia on Face. E que ele persista, viu, Emiliano? Talvez não com essa periodicidade, porque depois que tudo isso passar, a gente vai ter que trabalhar que nem... Né? Trabalhar que nem loucos. Então, espera aí um instantinho. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Vou encerrar aqui, tá bom?